Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 26 de janeiro de 2022, quarta-feira. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Uma palavra para nos edificar. Estamos falando da série do arrebatamento. Se você não assistiu o vídeo de ontem, o arrebatamento da igreja, número 1, assista, porque eu vou na sequência desse assunto. E não sei se serão 3, 4, 5 ou 6 vídeos, mas vou fazer vídeos curtos pontuando cada ponto importante desse assunto para que você entenda e para que isso seja edificante na sua vida e você possa também espalhar isso para os seus queridos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe o nosso canal com seus queridos. E também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos à palavra de hoje. Ontem eu comecei falando sobre o arrebatamento, usei aquele texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Deixa eu ver aqui. Confirmar aqui para vocês. 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13, né? Você pode ver lá, você vai assistir o vídeo de ontem e você vai ver. E falei sobre o que é o arrebatamento, né? E falei também sobre quando vai acontecer o arrebatamento, que é iminente, né? E que o arrebatamento é a nossa bendita esperança, a esperança do cristão. E hoje nós vamos dar 5 razões porque acontecerá, porque haverá o arrebatamento. E também falaremos quem será arrebatado. Tá bem? Então vamos ao texto de hoje. Primeiro, a primeira pergunta que nós vamos responder. Por que haverá o arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer, querido, primeira razão, para fazer diferença entre o justo e o injusto. Em Provérbios 11, no versículo 8, diz assim: o justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Ímpio é aquela pessoa que ainda não foi justificada pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? E Malaquias também, capítulo 3, no versículo 17 e 18, diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, primeira razão por que vai acontecer o arrebatamento é para fazer diferença entre o justo e o ímpio, aquele que creu no seu Jesus e aquele que não creu. Segunda razão por que haverá o arrebatamento, para recompensar por todo o trabalho feito a Deus, para que haja recompensa para aqueles que trabalharam para Deus. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra, para premiar os vitoriosos. Tá bom? Também, a terceira razão, né, porque haverá o arrebatamento, é para premiar os vitoriosos. Apocalipse 3, versículo 5 diz: e o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Já falei das 3 primeiras razões, porque haverá o arrebatamento: para fazer diferença entre o justo e o ímpio, para recompensar por todo o trabalho feito a Deus, para premiar os vitoriosos, e a quarta razão é para não deixar a igreja na tribulação, que vai acontecer logo que a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação aqui na terra. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 9 ao 11, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja não foi destinada para a ira, querido, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, ou quer estejamos vivos, quer durmamos, ou quer estejamos mortos em Cristo, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. E por último o versículo,
né, para não deixar a igreja na tribulação, é Apocalipse 6, versículo 16 e 17, que diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Por último, última razão porque haverá o arrebatamento. Eu vou dizer as primeiras 4. Primeiro, para fazer diferença entre o justo e o injusto. Segundo, para recompensar por todo o trabalho feito a Deus. Terceiro, para não deixar a igreja na tribulação. Quarto, para premiar os vitoriosos. E por último, quinto e última razão, porque haverá o arrebatamento, para vencer a morte física. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 54, Paulo diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormiremos aqui, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser assim, ó, o arrebatamento. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão num corpo incorruptível, num corpo indestrutível. E nós seremos transformados. Os que estiverem vivos serão transformados, ou seja, receberão um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo indestrutível. Aí continua falando no versículo 53. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou isso que é destrutível, esse corpo destrutível, se revestir da indestrutibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Então, 5 razões por que haverá o arrebatamento. Primeiro, para fazer diferença entre o justo e o injusto, aquele que creu e aquele que não creu no Senhor Jesus, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus e aquele que não creu e não foi justificado. Segundo, para recompensar por todo o trabalho feito a Deus ou feito para Deus. Terceiro, para premiar os vitoriosos, aqueles que perseveraram com Cristo até o fim. Quarto, para não deixar a igreja na tribulação, o corpo de Cristo, ela vai ser retirada antes da tribulação. E quinto, para vencer a morte física. Tá? E agora nós vamos ver, então, quem será arrebatado. Quem será arrebatado? E eu vou falar 4 grupos de pessoas. Primeiro, quem será arrebatado? Os que confessam a fé em Jesus Cristo. Romanos 10, do versículo 9 ao 13, diz assim: Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Então, quem será arrebatado? Primeiro, aqueles que creram e confessaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Segundo, quem será arrebatado? Os que creem em Cristo e o seguem. João capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo 21, diz assim. Esse aqui é o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele falou para Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo. E aí, a partir do versículo 13, ele diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando aqui da cruz do Calvário, que ele seria levantado na cruz do Calvário. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este:
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém, queridos? Terceiro, quem será arrebatado? Os que ouviram a palavra e creram. João capítulo 5, versículo 24 ao 29, que diz assim, João capítulo 5, do versículo 24 ao 29. Deixa eu ver aqui. Os que creem em Cristo e o seguem. João 6, 47 ao 51 também diz assim, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavras do Senhor Jesus. Amém? Então, terceiro, quem será arrebatado? Os que ouviram a palavra e creram. João capítulo 5, versículo 24 ao 29 diz assim, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quarta e última razão, quem será arrebatado? Os que amam a vinda de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E Cantares capítulo 8, versículo 14, Salomão diz, vem depressa, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela sobre os montes dos aromas. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje. Falei hoje sobre 5 razões, porque haverá o arrebatamento e também quem será arrebatado. Amanhã eu vou falar para vocês sobre a sequência do arrebatamento e sobre a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero alertar você, esta série não é para trazer condenação a você, não é para trazer peso, não é para que você fique preocupado, apavorado, não. A proposta de Deus sempre é nos acordar, nos alertar. E para que você possa entender, querido, e saber valorizar o que realmente tem valor nessa vida. O que tem valor nessa vida são as coisas eternas. E aí você vai aproveitar esta palavra para evangelizar os seus queridos, evangelizar as pessoas com as quais você tem contato, dizendo, olha, fique pronto, Jesus está voltando. Amém, queridos? Não é para você ficar apavorado, mas para você despertar e começar a evangelizar e falar da vinda do Senhor Jesus para as pessoas, porque nós estamos vivendo, querido, o tempo em que está bem próximo a vinda do Senhor Jesus, a retirada da igreja da terra, e aí o governo do anticristo se inicia a grande tribulação na terra, mas isso não foi preparado para a igreja. Amém? Então, fica o nosso alerta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, eu creio nesta palavra sendo alerta, sendo despertadora para os meus irmãos e aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que eles possam nesse momento dizer, eu creio no Senhor Jesus, creio que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu creio na justiça de Deus estabelecida na cruz do Calvário por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E eu confesso, Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por pessoas se convertendo ouvindo este vídeo, pessoas buscando o conhecimento do Senhor através desse vídeo, e sobre cada um que está assistindo, e sobre todos da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Oro em favor da família da Val, da Beatriz Lobo, da Sandra Paz. Declaro sobre essas famílias salvação, libertação, cura, paz, harmonia e prosperidade, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai,
pela gravidez da Sara Cavalcante, da Rayane, da doutora Flávia, médica da Marlene, e da Brenda Lohane, essas gravidez transcorrendo normal e ao final um parto rápido e fácil. Te agradeço, Pai, pelos teus anjos guardando a Patrícia Mergulhão e seu filho Luiz Eduardo Mergulhão. Pai, os teus anjos, te agradeço, os teus anjos guardando a vida da minha mãe, Dona Otacília, a vida da minha sogra, Dona Benedita. Te agradeço, Pai, pela cura do Sérgio, do Fernando, de todos que estão precisando de cura, a tua cura se manifestando na vida deles. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade contra essas vidas. Em nome de Jesus, declaro cura sobre a vida da Val, sobre a vida do Daniel Leastro, todos que precisam, da família da Vânia e do Marcão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.